aqui a nossa aula de Teologia Pura e o texto que nós vamos ler é Mateus, capítulo de número 5, e nós vamos a partir do versículo 13, porque nós estamos estudando as bem-aventuranças. Por que nós chamamos de Teologia Pura? Nós entendemos que as palavras do Senhor Jesus são puras. Quer dizer que nós não temos interferência dos apóstolos. Ninguém interpretou. É do jeito que Cristo falou e chegou até nós. Não importam as diferenças de traduções. O que nos importa é que quando os apóstolos escreveram os oráculos que saíram diretamente da boca do nosso Mestre, do Senhor Jesus. Nós já vimos aqui as bem-aventuranças, nós já vimos a entrevista entre Jesus e a mulher samaritana, Jesus e Nicodemos, Jesus e Pilatos. Agora nós estamos aqui discorrendo sobre o Sermão do Monte, lembrando, irmãos e irmãs, que esse Sermão do Monte ele é para fazer uma aposição ao Monte Sinai. Não é uma oposição, não é para ficar se opondo ao Monte Sinai, mas se apondo, tá? Se colocando lado a lado. Da mesma maneira como Moisés subiu o Monte Sinai, Cristo subiu o Monte das Bem-aventuranças. Lá Moisés recebeu os 10 mandamentos e aqui o Senhor Jesus traz as bem-aventuranças em contraste com os 10 mandamentos. Então não é se opondo, tá? É se apondo, se colocando lado a lado. Porque o Senhor Jesus ele é maior do que Moisés. E a superação de Cristo em relação a Moisés é algo que o autor aos Hebreus falou assim, que é algo assim inimaginável. Assim como Moisés foi fiel em toda a sua casa, que seria a casa de Deus, Cristo sobre a sua própria casa é muito maior do que Moisés. Se Cristo é maior que Moisés, ele trouxe para nós um mandamento melhor do que os 10 mandamentos. Por isso que o Evangelho ele não é mandamento, ele é Evangelho. É uma boa nova, uma boa notícia ou a melhor das notícias. Já passamos pelas bem-aventuranças e agora a gente vai dar continuidade em nome do Senhor. Cristo nos disse assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que acontece com o Senhor Jesus é que ele era mestre, meus irmãos, em usar figuras de linguagem. Mestre. Isso estava na ponta da língua do Senhor Jesus. Isso veio da tradição dos profetas, inclusive, porque os profetas também usavam muitas figuras de linguagem. E aí a gente se pergunta, por que o nosso mestre ele usa tantas figuras de linguagem? Porque na hora que a gente vai falar sobre Deus, nós temos uma pobreza de conceito muito grande, irmãos e irmãs, muito grande, para conceituar pensamentos da ordem do divino, do sagrado, do eterno, do transcendente. Nós ficamos devendo. Não dá para ficar conceituando. Tanto é que vocês veem que o Senhor Deus ele sempre recorre a figuras de linguagem dizendo o seguinte: pode a mãe se esquecer do filho que amamenta? Ainda que ela se esqueça, eu, o Senhor, não vos esquecerei. Quer dizer que o Senhor Jesus ali está dizendo, o Senhor Deus está utilizando uma figura de linguagem que é a comparação. Existem muitas figuras de linguagem e é bom os irmãos, quando puderem, estar sempre estudando estilística, tá bem? Estilística na língua portuguesa vai ajudar os irmãos a interpretarem muitas das figuras de retórica que o Senhor Jesus utilizou na teologia pura. Aqui, o Senhor Jesus ele vai usar uma metáfora, tá bem? A gente vai ter aqui um pouco de barulho do lado, mas acredito que dá para vocês receberem bem o som aí. Deixa eu até aproximar um pouco o microfone aqui, tá bem? Então o que acontece? O Senhor Jesus ele vai usar aqui uma figura de linguagem chamada metáfora. Então, o que é a metáfora? É esse tipo de figura que eu uso um objeto e eu faço uma comparação direta do objeto com o sujeito. Então, o que é o objeto e o que é o sujeito? O objeto é aquilo que eu estou manipulando e o sujeito é aquele que se direciona ao objeto, tá? Tem relação com o objeto. O Senhor Jesus quer falar de nós. Vós sois.
Então nós somos o sujeito. Nós somos o quê? Imagina se o Senhor Deus, se o Senhor Jesus, ele fosse falar conosco em linguagem conceitual. Quer dizer, descrever nos pormenores do que é que ele quer dizer sobre nós. Não bastaria um Novo Testamento do jeito que a gente tem aqui. Teria que ser algo muito maior, bem mais denso, bem maior. Então o que faz o Cristo? Ele usa um estilo de comunicação, que é o estilo de comunicação dos judeus e profetas. Que tipo de estilo é esse? Chama-se halak, tá bem? H-A-L-A-K, halak. Então o que é o halak? Halak são palavras curtas ou frases curtas. Exemplo, provérbios, adágios, frases de efeito. Halak. Halak é um estilo de comunicação em que eu vou falar muito com poucas palavras. Jesus ele era econômico nos seus ensinamentos e ele usava esse tipo de recurso de comunicação. Ele era haláquico, falava muito com poucas palavras. E por que ele falava dessa maneira? Ele nos diz: eu falarei a esse povo por meio de parábolas. Por que por meio de parábolas? Para que eles vendo, vão ver, mas não vão enxergar. Vão ouvir, mas não vão entender. Não vai descer ao coração deles. Mas por que, Senhor, que o Senhor fala-nos por parábolas? Por que não nos fala claramente? O Senhor Jesus disse: é porque esse povo, eles me ouvem de mau grado. E assim eles permanecem do lado de fora do reino de Deus. Todas as vezes que o Senhor Jesus ele fala conosco, ele fala como a crianças. As crianças vão entender com facilidade as palavras do Senhor, mas aqueles que se julgam sábios e entendidos ficam de fora. Por isso que ele usa parábolas, ele é haláquico, usa frases curtas, e eu preciso ter um bom coração para receber a palavra dele imediatamente. Aí depois ele vai dizer para os apóstolos dele: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora vai continuar sem saber nada. As parábolas vão ficar enigmáticas. Inclusive vocês poderão depois, futuramente, estudar as parábolas do Senhor Jesus. Existem bons mestres que ensinam sobre as parábolas, e nas parábolas estão muitos mistérios do reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus ele não está usando uma parábola, não está usando uma comparação. Aqui o Senhor Jesus, seja bem-vindo, irmã Rosilane, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Estamos em Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Aqui o Senhor Jesus ele vai utilizar a figura de linguagem que é a metáfora, direta, é a relação direta do objeto com o sujeito. Ele nos diz: vós sois o sal da terra. Ele não diz: vós sois como o sal da terra. Vós sois semelhantes ao sal da terra. Vós sois parecidos com o sal da terra. Ele elimina os termos de comparação e ele vai direto ao ponto. Ele dá uma relação direta do sal da terra e nós. Vós sois o sal da terra. Pronto. A partir daí eu tenho que continuar lendo o que o Senhor Jesus disse para poder compreender o que é que ele quis dizer com isso. Aqui no caso, ele vai dar uma ampliação das palavras dele. A versão que eu tenho utilizado aqui, uma versão nossa, tá? Eu estou utilizando aqui a Bíblia Apologética de Estudo. Ela é a edição corrigida e revisada. A outra que eu estou utilizando aqui é a tradução da CNBB, Convenção Nacional dos Bispos do Brasil. Ela é católica, tá bem? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então nessa aqui da versão católica diz: vós sois o sal da terra. Também continua mantendo o mesmo sentido, que é uma metáfora. Você é. Você é. Tem como eu deixar de ser? Cristo vai dizer: não. Você não é parecido com o sal da terra. Você não é semelhante ao sal da terra. Você não é aproximado ao sal da terra. Você é o sal da terra. A terra está insossa. A terra está destemperada. E o que faz o Senhor Deus? Chama os seus discípulos. Entrega primeiro as bem-aventuranças. E vai ensinar para a gente
Como é que nós vamos salgar a terra? Nós temos que salgar a terra com as bem-aventuranças, amados irmãos e irmãs. Nós não temos que inventar doutrina, inventar religião, inventar evangelho, não temos que inventar nada disso, porque o Senhor Jesus já deu para nós quais são os componentes do sal que nós somos. Quando a gente lê o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, a gente pode relembrar aqui o Senhor Jesus dizendo: pobres de espírito, que é a humildade. Com a humildade nós salgamos a terra. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, com a sua humildade, coloca sal na terra. Bem-aventurados que choram, com as suas lágrimas você salga a terra. Por quê? Porque as lágrimas de um justo não são iguais às lágrimas de um injusto. As lágrimas de um justo, como Jeremias, por exemplo, são lágrimas que elas têm diferencial. E com essas lágrimas, semelhante às lágrimas daquela mulher que lavou os pés do Senhor Jesus, com essas lágrimas nós salgamos a terra. E vale lembrar, a lágrima ela é salgada. Felizes os mansos, a nossa mansidão, a maneira como nós retribuímos a agressão que nós recebemos. Todas as vezes que a gente assim fazemos, nós estamos salgando a terra. Quer dizer, o Senhor Jesus já deu para a gente aqui nas bem-aventuranças antes, lembrando o que significa bem-aventurança. Você viu Deus. Isso significa bem-aventurança. É uma beatitude. Beatitude é aquela sensação de que você está contemplando o sagrado, contemplando o divino diretamente. Acabou-se o intermediário, não tem mais enigma. Olhou diretamente para Deus e esta visão diretamente de Deus te beatificou. E depois que você vê Deus, você não precisa ver mais nada. Então diz o Senhor Jesus que nós somos beatificados ou bem-aventurados, tomados de uma alegria quando a gente chora, quando a gente é humilde, quando a gente não retruca com violência a violência que nós recebemos. Tudo isso aí vai fazer com que nós vamos temperando o solo por onde nós vamos andando. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para nada mais, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. O Evangelho, ele trouxe para nós virtudes que não existem neste mundo, não existem na horizontal. O Evangelho trouxe para nós as virtudes do mundo vindouro. Quem disse isso para nós foi o autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 6, ele vai dizer para nós que nós estamos experimentando o Espírito Santo e as virtudes do mundo vindouro. Quer dizer que quando nós chegarmos lá na eternidade, mansidão é a palavra de ordem. Só chegam os mansos nos céus, meus irmãos. Só chegam no céu aqueles que são pobres de espírito. Só chegam no céu aqueles que têm fome e sede de justiça. Por isso, quando a gente chegar na eternidade, que nós contemplarmos aquela multidão imensurável de pessoas, todo mundo ali veio de uma grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e andarão seguindo o Cordeiro para tudo quanto é lado, porque são dignas disso. E como que chegaram no céu? Praticaram o bom evangelho, se tornaram o sal da terra. Nós somos convidados a nos tornar o sal da terra. Agora o Senhor Jesus, ele usa um dístico, tá bem? Dístico. Esse dístico é que ele separa o que ele está falando em duas partes. Isso é um dístico, tá bem? Vós sois o sal da terra. Então, tá ótimo, eu sou o sal da terra. E depois na parte de baixo do dístico, ele vai usar outra figura de linguagem que é chamada de antítese. Veja só como o Senhor Jesus ele era mestre em figuras de linguagem. Ele vai usar primeiro a metáfora, dizendo que eu sou o sal da terra. Não usa comparação, não usa parábola, porque a parábola é uma história mais elaborada. É a metáfora. Eu sou, não tem como deixar de ser. E para eu ter certeza que eu não tenho como deixar de ser, você não tem como deixar de ser, você ouviu as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você já está sendo trabalhado por Deus justamente para isso. Você vai salgar a terra com o evangelho que você recebeu. Ótimo. Se depois de você ter recebido todo o evangelho, todo o tratamento do Espírito Santo, da igreja, do Senhor da cruz,
do Deus dos céus e da terra, se depois do Senhor ter trabalhado muito a sua alma, as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, se depois do Senhor ter ensinado a doutrina dele diretamente ao seu coração, você já é salvo. É impossível que você perca o seu sabor. Mas aí o Cristo, que vai usar o dístico, a primeira e a segunda parte do ensinamento dele, ele também vai usar a antítese. A antítese é outra figura de linguagem que significa que eu tenho uma tese e uma antítese. Antítese é quando eu digo o contrário daquilo que eu acabei de dizer. Isso é antítese. Então o Senhor Jesus, mestre iluminado pelo Espírito Santo, ele vai dizer para nós justamente isso. Ora, se o sal perde o seu sabor, com que se salgará? Não servirá para nada mais, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Junto com a antítese, meus irmãos, o Cristo, ele era mestre nas ironias. Se algum de vocês aqui já estudou sobre o filósofo Sócrates, você vai saber que ele usava muito a ironia para poder provocar as pessoas que estavam perto dele. O Senhor Jesus supera Sócrates de longe, de longe. Cristo, ele era irônico muitas vezes. Não aquela ironia sarcástica, maldosa e maliciosa. Isso não pertence ao espírito do nosso Senhor Jesus. E nenhum de nós também podemos ter esse tipo de comportamento. Usar desse artifício da retórica com um sarcasmo maligno. Porque isso aí não procede de um homem e de uma mulher que nasceu do Espírito Santo. Mas você pode usar a ironia, como o Senhor Jesus ele usou aqui nessa passagem. Usa uma metáfora, junto com a metáfora uma antítese, e dentro da antítese uma ironia. Ironia é quando você desperta aquele pensamento revoltoso na pessoa que está te ouvindo. O Senhor Jesus ele quer dizer o seguinte: você já é o sal da terra, mas pense bem, se ele perde o seu sabor, algum de vocês aqui já experimentou alguma vez na sua vida uma pedra de sal sem sabor? Alguma vez? Já experimentaram? Aqui o Senhor Jesus fala, se o sal perder o sabor dele, porque isso é impossível, mas vamos lá para um exagero assim, perder o sabor, essa pepita de sal aqui, eu estou chupando ela não tem mais gosto nenhum, não salga mais a minha língua, não salga mais a carne, não salga mais nada. Aí o Cristo vai dizer o seguinte, se o dia que perder o sabor, não serve para nada mais. O Cristo, ele nos diz lá no Evangelho de João, amados irmãos, eu sou a videira verdadeira. Palavra do Senhor Jesus no capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira. E vós? Vós sois as varas. E o Pai? O Pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, fica tranquilo. O Pai vai cuidar da poda. O Pai vai limpar você. Você não está descuidado. Toda vara no Senhor Jesus que já dá fruto, o Pai cuida. Mas se a vara em mim não produzir fruto, o Pai corta. Corta e ela é lançada para ser queimada. Veja só a responsabilidade. Ser chamado para o Evangelho significa que nós vamos ser nomeados, porque no capítulo 15 o Cristo vai dizer para nós, eu vos nomeei para que vocês indo ou vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Esta é a vontade de Deus. Ele nos limpa para que a gente produza mais frutos, amados irmãos e irmãs. Tudo aquilo que Deus está investindo em você é em você. Eu gostaria que Ele investisse em mais pessoas. Eu também gostaria. Mas neste momento Deus está investindo em você. E o que Ele está investindo em você? Ele está te limpando. Limpando como? Com a palavra. O Senhor Jesus ele disse no dia da ceia, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho ensinado. A palavra do Senhor nos limpa todas as vezes. E todas as vezes que Deus nos limpa é para que a gente produza frutos e mais frutos ainda. É impossível que o sal perca o seu sabor. Você foi chamado para ir e dar frutos. Se em algum momento isso parar de acontecer na sua existência cristã, na sua carreira para os céus, isso é um sinal de alerta, de perigo. E por que de perigo? Porque você está prestes a ser lançado fora. Pode acontecer? Pode. O autor aos Hebreus ele disse que a terra, depois que ela é trabalhada e ela deixa de produzir frutos, começam a entulhar ela com pedras. Ela recebe maldições e para nada mais presta, está a ponto de ser queimada.
Assim acontece também com todos aqueles que aviltarem o Espírito Santo da graça que foi enviado dos céus. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é para que a gente produza frutos para Deus. Produza frutos no reino de Deus. Vós sois o sal da terra. Isso não tem como mudar mais. Você foi aceito pelo Evangelho e você aceitou o Evangelho. E o Evangelho está mudando você. Está mudando completamente você. E ele precisa mudar você. Nos ensinos do Senhor Jesus, ele disse: o reino dos céus é semelhante a uma medida de fermento em 3 medidas de farinha. Uma medida de fermento e 3 medidas de farinha. Depois que está tudo misturado, o fermento leveda a massa, fica tudo levedado. Esse é o reino de Deus. Não tem mais como você voltar a ser o que você era antes. É impossível que você, agora que experimentou o Espírito da Graça, conhece o Evangelho, Deus está investindo em você, já limpou você para a próxima panha, uma linguagem de roça que nós temos. Você já está pronto para a próxima safra. É impossível que você agora desista da fé e volte a ser o que você era antes. Isso não é permitido. Uma das ilustrações que os nossos pregadores contam, dizem que o reino dos céus é semelhante a uma escada subindo para os céus. E um certo viajante pegou e disse: eu quero ir para o céu. Ele pegou e começou a subir nessa escada. E depois, no meio do caminho, ele ficou cansado, porque quando ele olhava, a escada ainda sumia de vista. Aí ele falou: é mais fácil eu descer do que subir. Aí ele inventou de colocar um pezinho para baixo. Quando ele colocou o pezinho para baixo, cadê o degrau? Não tinha degrau. Aí ele ficou pendurado. Aí ele perguntou: Senhor, cadê os degraus de baixo? Aí Deus disse para ele: meu filho, ou você sobe ou você cai. Não tem como. Porque cada degrau que você sobe, eu já tiro logo, para evitar que você tenha vontade de querer voltar. Não tem volta, meus irmãos. Você nunca mais voltará a ser quem você era antes. Você poderia ser um pecador contumaz, viciado, um mau testemunho para a sociedade. Agora não tem mais volta. Jesus te alcançou, o Evangelho te alcançou, a boa nova te alcançou, mudou todo o seu jeito de pensar, de proceder. Se você for para o mundo, você vai ser um pecador desajeitado. Nem pecar direito você sabe mais. A única alternativa que você tem é ficar 7 vezes piores do que você era antes de aceitar o Evangelho. Essa aqui é a palavra do Senhor Jesus. Você já é o sal da terra. Aqui o verbo é definitivo. Você já é o sal da terra. E agora, se você pensar em se tornar insípido, quer dizer, sem sabor, você não vai prestar para mais nada. É uma realidade. O homem de Deus e a mulher de Deus que está no Evangelho, quando volta para o mundo, não presta nem para ser pecador. Nem para ser pecador. Palavra do Senhor Jesus. Não serve para mais nada a não ser lançado fora e pisado pelos homens. É uma vergonha muito grande. É uma depressão muito grande. Por onde passa, a consciência e as pessoas sabem e dizem e renegam, porque foi crente, foi cristão, foi praticante da palavra, foi pregador, foi cantor, e agora? Agora está aqui, pior do que nós. Muito pior. As pessoas começam a pisar. É uma desonra muito grande. Sem falar do estado de depressão que as pessoas que abandonam o Evangelho entram. Um estado de depressão e de tristeza muito grande. Porque você perde aquela alegria que o salmista falou, a alegria da salvação. Você hoje, amado irmão e irmã, que está participando conosco dessa singela aula de teologia pura, você tem uma alegria da tua salvação que ela é indescritível. Não é aquela alegria que vem pelas coisas que você conquista, pelos elogios que você recebe, pelas vitórias que você tem. É uma alegria no Espírito e do Espírito Santo. Ela é incontível. Promessa do Senhor Jesus, para que a vossa alegria seja completa. Não é a alegria que pode ser retirada de você, roubada de você, tirada de você. É a alegria da salvação. Então, se em algum momento vier aquela tentação dos infernos, de que você poderia voltar para o mundo, fazer o que você fazia antes, isso aí você pode ficar desesperado. Não tem jeito, meus irmãos. O crente, ele que se desvia, ele é um péssimo pecador. É um sarro de pecador. Não serve nem para ser pecador. A irmã Nícia, ela diz: eu já fui desviada, era tratado como lixo. É horrível, eu fico imaginando. Não passei por essa situação. Outras pessoas que passaram, como a nossa irmã Nícia, realmente relatam que estar
desviado é muito pior do que ser descrente. É muito difícil. A depressão bate. E tem aquele lado de que está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Vou fazer aqui uma pequena pausa, tá bem? Para que os irmãos e as irmãs possam se pronunciar aí. E nós vamos continuar, porque nós temos que falar sobre a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo.